Olá, juniores, tudo bem? Que bom estarmos juntos para mais uma aula sobre a vida do apóstolo Paulo, que nos deixou tantas lições importantes. Vamos começar com uma oração? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado pelos seus ensinamentos, Pai, que nós possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos sobre a vida dele. Pai, tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra. Abençoa cada junior durante, Senhor, essas lições, que nós possamos, Senhor, ser cada dia obedientes a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós temos aprendido sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E nós vimos que Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, e nós temos aprendido sobre as viagens do apóstolo Paulo, né? E aqui, ó, nesse mapa que a tia Jane mostrou para vocês na primeira, que ela falou para vocês na primeira aula, vai falar a respeito da 3ª viagem do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, né? Aqui ele saiu de Antioquia, viajou por vários lugares, e nós vamos aprender um pouco, né, sobre os lugares que Paulo foi, né? Ele já tinha passado em algumas dessas cidades, já tinha implantado igreja, e agora ele estava visitando novamente, né, continuando seu ministério. O apóstolo Paulo, ele foi um missionário, um evangelista, né? E nós vamos ver o que aconteceu na vida dele nesta aula, amém? Então, naquela época, logo, né, que eles estavam pregando o evangelho de Cristo, com certeza, né? Não havia aviões, não havia helicópteros, né? Nada disso. As viagens eram feitas a pé, de navio ou a cavalo, eu creio, né? Algum animal, né? E Paulo saiu pregando o evangelho, né? Conforme ele passava nas cidades, ele ficou 2 anos em Éfeso. Lá ele confrontou, né, o demônio que existia lá, da Diana, que eles adoravam a deusa Diana. E tantas coisas aconteceram no ministério de Paulo, né? Eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Fala assim: prega a palavra, insista, quer seja tempo, quer não. Né? Então Paulo, ele traz aqui para Timóteo uma palavra: não desista, prega a palavra, quer seja o tempo oportuno, quer não seja. Então nós vamos aprender hoje sobre a vida do missionário Paulo, que ele foi um missionário corajoso. Paulo passou por muitos desafios, né? Então lá em Atos conta toda a história de Paulo. E a 3ª viagem de Paulo, ele começou e teve tantos desafios, né? Ele quase foi morto em Éfeso, as pessoas ficaram irritadas, houve tumulto, porque ele queria pregar o evangelho de Deus, ele queria cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele, né? E ele insistiu, ele não desistiu, e ele nos deixou essa palavra também. Vamos insistir, vamos continuar, vamos testemunhar, né? Nós temos que prestar atenção na vida do apóstolo Paulo, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todos os desafios, ele não deixou de falar da palavra de Deus, né? Paulo, ele estava em Antioquia, né? E resolveu viajar de novo. E ele foi passando pelas cidades, né? Várias cidades, ó. Ele foi viajando e viajando. Paulo passou em Tarso, em Derbe, em Listra, Icônico, Antioquia da Pisídia, Laodiceia, até que ele chegou em Éfeso, né? E lá em Éfeso foi quando eu contei para vocês a história que teve, que eles adoravam a deusa Diana, e Paulo começou a pregar o evangelho, e muitas pessoas começaram a se converter, e aí, né, levantou um homem, ficou nervoso, porque ele fazia coisas, né, para a deusa Diana, né, e causou aquele tumulto na cidade. Paulo teve que fugir e tudo, né? Só que com tudo isso, Paulo não desistiu, ele continuou, né? E ele foi para a Grécia. Lá na Grécia ele ficou 3 meses, né? E resolveu continuar a sua viagem, né? Passando por várias cidades, pregando o evangelho, cumprindo o ministério chamado que ele tinha, né? Até que ele chegou em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém,
ele foi se reunir com as pessoas que já conheciam a Jesus. E as pessoas ficaram muito felizes. A Bíblia fala assim que Paulo contou com detalhes tudo o que tinha acontecido naquelas viagens, por tudo que ele tinha passado, né? E aqui nós vimos que Paulo estava feliz. Só que aquelas pessoas falaram para ele assim: olha, Paulo, tem mais uma coisa. Tem pessoas aqui, judeus, que não estão contentes com o que você está fazendo. Porque diz que você está desobedecendo a lei de Moisés, fazendo as pessoas, né, não cumprirem os mandamentos. Falaram assim para ele: Paulo, vai, se purifica, cumpre o ritual, né, que eles tinham de se purificar no templo durante 7 dias, né? E Paulo, ele fez isso, né? Mais 4 pessoas foram lá, a Bíblia fala que ele pagou para eles rasparem o cabelo, né? E cumprir aquele ritual. Porque, como eu disse, algumas pessoas ficaram felizes, outras ficaram muito tristes. Outros ficaram muito irados, muito bravos, né? Falando sobre que Paulo tinha feito, que Paulo estava fazendo as pessoas pecarem contra Deus, no próprio templo de Deus. E eles causaram um tumulto tão grande em Jerusalém que os soldados romanos, né? Que na época Jerusalém era escravo, né? Do povo romano. E eles tiveram que... eles causaram aquele grande tumulto e as pessoas queriam até matar Paulo, falando que ele estava pregando contra a palavra de Deus, né? Contra os mandamentos de Moisés, né? E Paulo, ele sabia quem ele era, ele sabia o chamado que ele tinha e ele não desistiu do seu chamado, ele continuou, né? E até que eles levaram Paulo para o Sinédrio, né? Para falar com o governador romano daquela época, e Paulo teve que pedir, ele foi açoitado e ele pediu para falar, né? E a Bíblia fala que Paulo contou a história dele, o que tinha acontecido, né? Que ele foi um daqueles que perseguiam os judeus, mas um dia ele viu uma grande luz, e nós já aprendemos essa lição, né? E ele foi salvo por Deus, ele foi salvo por Jesus, né? Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus e Deus mudou a vida dele. E agora, de um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele começou a falar do amor de Jesus, porque aquele Jesus, né, que ele antes rejeitava, que ele não cria, mudou a vida dele completamente. E ele tem feito isso na vida de muitos de nós, né? Ele fez isso na nossa vida e tem feito, porque Jesus Cristo, ele tem poder para sarar, para curar, para libertar, para tirar as pessoas do reino das trevas e trazer para o reino de Deus, para o reino da luz, onde há salvação, porque não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Paulo falou desse Jesus. Paulo não, mesmo sabendo que ele podia ser preso, né? Porque Paulo já sabia de tudo o que ia acontecer com ele. O Espírito Santo já tinha revelado. E Deus, né? Deus não permitiu que Paulo fosse morto antes de Deus cumprir todo o propósito dele, tudo que Deus tinha para a vida de Paulo. E Paulo pregou, Paulo falou do amor de Jesus para aquelas pessoas, né? E mesmo assim, mesmo dessa forma, ele foi injustiçado. E Paulo, ele foi preso, né? Eles tentaram, né, açoitar Paulo, mas Paulo falou assim que ele era um cidadão romano, né? E Paulo, ele conseguiu, mesmo preso, mesmo injustiçado, ele creu no Senhor. E Deus não abandonou Paulo, como ele não nos abandona. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para ele e disse que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer para o melhor na vida dele, né? Mesmo sendo difícil, né? Jesus falou para ele: você tem sido uma testemunha em Jerusalém e você será minha testemunha também em Roma. Deus falou para ele que ele ia ser preso e ia para Roma, né? E Paulo creu, ele sabia que ele tinha um chamado, que ele tinha um ministério, né? Ele passou por aquelas viagens, por aquelas cidades, sempre falando do amor de Jesus, né? E Paulo, ele ficou, mesmo sabendo que ele estaria preso, ele não desistiu, ele continuou, né? E ele pediu para falar, né,
em sua defesa lá em Jerusalém, né? Ele pediu para ser julgado por César, porque ele era um cidadão romano, o imperador de Roma. Que coragem! Ele sabia que devia ir para Roma a fim de dar testemunho de Jesus e também que o Senhor Jesus estaria com ele todo o tempo. E assim aconteceu. Ele depois foi para Roma, né? Nós vamos ver nas próximas aulas o que vai acontecer, né? No ministério do apóstolo Paulo, porque ainda não acabou. Mas Paulo, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo perseguido pelo povo judeu, ele não deixou de crer, ele não deixou de falar, ele não deixou de testemunhar sobre Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele. Então, juniores, nós podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo, que nós temos que pregar a mensagem e insistir em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, né? Nós devemos saber que o apóstolo Paulo, ele deixou lições para nós preciosas, para nós praticarmos. Paulo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo acorrentado, ele não deixou de cumprir o chamado dele. Ele foi de cidade em cidade, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, levando a salvação, né, aos não-judeus, aos judeus, porque eles precisavam crer, né? E hoje, quem Deus usa como missionário, quem Deus usa para falar do amor dele? Somos nós, eu e você. E assim como o apóstolo Paulo, nós devemos dar testemunhos de Jesus. Mesmo que as pessoas tirem sarro, mesmo que as pessoas caçoem de nós, falam que isso não tem nada a ver. Nós temos um Deus que mandou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E um dia, ele veio, morreu, salvou a vida de Paulo, salvou a sua vida, salvou a minha vida, e nós temos que falar, testemunhar do amor de Jesus para outras pessoas. Vamos ser como o apóstolo Paulo, corajosos, audaciosos, falar da palavra de Deus, em tempo ou fora do tempo. Haverá tempos difíceis ainda, mas nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos nesta palavra. Nós cremos que o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus e que ele fez na vida de Paulo e ele fará na nossa vida. Mesmo em momentos difíceis, Paulo, ele sabia que ele tinha um chamado. Paulo, ele sabia o que Deus fez na vida dele, e eu e você também. Sabemos o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós naquela cruz, e nós devemos anunciar, devemos falar do amor dele para todas as pessoas. Amém? Então, não vamos desistir, vamos crer, vamos continuar falando de Jesus. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, Pai, que foi testemunha sua, mesmo em tempos difíceis, mesmo passando por privações, mesmo passando por prisões, ó Deus, mesmo passando por injustiças, Senhor, ele creu, ele não desistiu, ele insistiu, Pai. Eu declaro e profetizo sobre a vida de cada junior, Pai, que eles serão, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Pai, porque Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi audacioso, Senhor, que eles tenham essa unção, Senhor, de ousadia, Senhor, unção, Senhor, para falar do teu evangelho, Pai, para pregar, quer seja a tempo, quer seja fora do tempo, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode usar a vida de cada um com poder, Senhor, com sinais, com maravilhas, assim como o Senhor usou a Paulo, Pai. Que nós possamos continuar aprendendo, Pai, que nós possamos crescer como o apóstolo Paulo, Pai, que um dia, Senhor, foi visitado por ti, Pai, que cada junior tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Quando Paulo estava naquela prisão, o Senhor Jesus apareceu para ele, Senhor. O Senhor revelou que ele iria sofrer ainda, que ele iria para Roma, Pai. Mas o Senhor também prometeu que estaria com ele. O Senhor foi fiel, cumpriu a sua palavra, Pai. Muitas coisas ainda, Pai, o apóstolo Paulo fez. E nós declaramos e profetizamos sobre a vida dos juniores, Pai, que eles farão, Senhor, estas obras, que eles serão testemunhas do Senhor, ó Deus, que o Senhor use a vida deles poderosamente, que eles sejam testemunhas de ti, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, use cada um, Pai, dê, Senhor, uma unção, Senhor, poderosa de evangelismo, Pai, sobre a vida deles, para que eles possam testemunhar, que eles possam abrir os seus lábios, a sua boca, Pai, e falar, que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus, que eles alcancem muitas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ser assim, como o apóstolo Paulo,
Homens, mulheres corajosas que falem do amor de Jesus em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima.